Olá, meninas! E hoje o assunto que a gente vai começar é um assunto que todo mundo adora. Vamos falar de tendências de moda. Acho que todo mundo adora falar de moda, né? Bom, vamos começar. A moda, ela tá muito diversificada, ela tá com muita informação. A impressão que a gente tem é que as pessoas ficaram esse tempo de pandemia em casa, enclausuradas, e que agora houve uma explosão, uma vontade de liberdade, como se fosse uma borboleta que está no casulo e ela resolveu nascer e bater asas. Então é essa a sensação que a gente tem. Recente aconteceu o Met Gala, né, 2021, e a gente pôde perceber nos looks essa exuberância, uma vontade de se mostrar, de colorir, ou muito volume, ou transparência, ou tudo junto. Então assim, foi uma diversidade de sensualidade muito grande, uma opulência muito grande, muito brilho, tá tudo em exagero. A moda ela tá trazendo o exagero, como se eu estivesse na clausura, na falta, e agora tá o exagero. Como Dior pós-guerra. Durante o período de guerra, os homens foram para a guerra e as mulheres começaram a fazer os trabalhos masculinos, porque os homens estavam os homens na guerra e as mulheres começaram a tomar os trabalhos masculinos. E aí a roupa desse período precisou de praticidade, precisou ganhar praticidade para realizar as tarefas. E quando terminou o período de guerra, terminou a escassez, veio a fartura. Então a gente chama de look Dior pós-guerra, aquelas saias muito fartas, a feminilidade de volta, né? Porque a mulher perdeu a feminilidade, ela tinha que fazer os trabalhos masculinos em um período de guerra, de muita escassez, de muita falta, não tinha tecido, o tecido era escasso, então você fazia roupas com pouco tecido, e aí quando termina a guerra, a escassez termina e as pessoas querem mostrar a exuberância, o excesso, é como se tivesse muita falta, de repente tem um excesso, né? É como se tivesse enclausurado e de repente quer desabrochar. É mais ou menos assim que funciona. E a moda pós-pandemia tem essas referências também. Que a gente percebe que as pessoas ficaram em casa, de pijama, de roupas confortáveis. Imagina, de noite, acordava e dormia praticamente sem trocar de roupa, sem sair de casa. Aquela coisa muito fechada, muito enclausurada. E muito pijama, muito moletom. E a moda agora ela quer sair dessa clausura e trazer vida, trazer movimento, trazer cor. Então vamos ver um pouquinho do que está acontecendo? Bom, vamos lá. Os destaques vão para as roupas confortáveis, sensualidade, lingerie à mostra, transparências. Então vamos ver um pouquinho disso. Vamos lá. As correntes estão muito fortes, então tem acessórios, colar, detalhe no calçado. Recente no desfile Tom Ford, já para o próximo inverno, ele fez uma jaqueta toda de corrente. Então a corrente continua muito forte para o verão e para o inverno. E é interessante a gente conhecer o significado da corrente. A corrente ela traz o significado de elo, de força, de junção. O elo da corrente ele é junto um do outro. Então, o que isso traz? A referência que isso traz pra gente? Que juntos a gente consegue vencer, a gente consegue ser forte. Então, o elo da corrente é um elo muito forte, ele não se solta, ele está grudado, ele está junto. Então, uma referência de união para superar o que a gente passou agora, que foi esse período de pandemia de muitos desafios. Uma outra referência muito forte são os volumes. Então, ombreira, saia, o volume, o excesso de volume. Então, por exemplo, a ombreira com muito volume. Os animais, quando eles estão em perigo, eles inflam para se parecer mais forte, né? O homem também, quando ele quer se parecer mais forte, ele melhora a pose, é uma pose de poder. E essa referência ela vem muito da natureza mesmo. O pavão, quando quer se mostrar, ele se abre todo. Os animais, no geral, eles inflam, eles tomam uma postura maior. E a ombreira, ela tem significado de poder, de significado psicológico, de autoridade, de responsabilidade. Então, após um período de crise, a moda ela tende a inflar os volumes, ela tende a imitar a natureza e inflar os volumes, né? Então, os volumes exagerados, artificiais, pode ser uma espécie de compensação para recuperar o padrão perdido. Outra referência muito interessante é o crochê. O crochê tem uma pegada artesanal.
E a sensação que a gente tem do crochê é uma sensação de aconchego, é como se fosse um retorno às nossas origens. Então a gente e até continuam trabalhando home office, né? É como se você estava distante de casa, levantava, ia para o trabalho, ficava o dia todo, ia para casa só para dormir. E as pessoas recuperaram, elas retornaram para os seus lares, elas como se estivessem recuperando a vida em casa, no lar, aproveitar a sua casa. Tanto que a gente viu muita gente reformando casa, comprando móveis. Então é interessante como esse retorno, o nosso olhar para o nosso lar, para o aconchego. Então o crochê ele remete a aconchego, a volta para casa, a volta para o lar, volta para as origens, né? E além de uma peça que você tem, que você faz artesanal, é uma peça que você cria única. Então você faz uma peça de crochê, aquela peça ela pode ter até parecida com ela, mas ela vai ser uma peça única e te permite personalizar. Então as coisas personalizadas, exclusivas, também ganham muita força nessa estação. Eu amo crochê, adoro. E a gente vai ver bolsa, sapato, roupa, biquíni, vestidos, blusas. Você vai ver um leque enorme de peças em crochê, tricô também, mas muito em crochê. E a gente viu os grandes costureiros já investindo muito nessa tendência. E tem cada coisa linda, tem cada peça maravilhosa. Eu amo crochê, então eu sou muito suspeita para falar. Já tem muito tempo que eu dou importância para essa tendência, até mesmo antes da pandemia. O crochê é uma peça sofisticada. Se você souber trabalhar o crochê, ele se torna uma peça única, sofisticada. Então, vale a pena investir. Uma outra tendência que veio muito forte são as listas. E as listas também têm um significado. A lista tem um significado de estabilidade, de continuidade. E elas vieram de uma forma colorida, trazendo looks mais divertidos. Então, assim, uma estação quente, a gente precisa celebrar a estação quente. É uma estampa que ela é clássica, mas vista em looks inteiros. Então, assim, não tem só formatos de lista, estampa, ou em texturas, que são os plissados, os canelados, também é uma lista, é uma forma de lista. Então, canelado, plissado, as malhas no geral, muito plissado e canelado. A transparência. Tá? Então, a transparência, o que ela faz? Ela revela a sensualidade, ela revela o corpo. Então, o corpo ficou fechado, guardado. E, de repente, é como se fosse o sol nasceu, saiu e eu quero voar, eu quero desabrochar. Então, a transparência, ela traz isso, ela traz uma referência, ela traz o corpo à mostra. As pessoas ficaram sem se cuidar, sem maquiar, sem arrumar cabelo, sem tomar sol. Então, existe essa necessidade de estar exposta, de ter o sol, de ter brilho, de ter luz. É como se fosse o fechado se iluminando. A alfaiataria desconstruída. O que é a alfaiataria desconstruída? São os básicos, o terninho, o blazer, a calça de tipo alfaiataria, só que de uma forma desconstruída. O que isso traz? Isso traz conforto. É como se você... É o conceito de conforto ao extremo. E você pegar aquela coisa muito certinha, muito reta, muito rígida e trazer leveza para ela. A pandemia ela trouxe essa coisa de conforto muito forte e as modelagens elas estão mais amplas, elas estão desconstruídas. É literalmente o conforto também para a alfaiataria. Então, assim, a alfaiataria ela está mais ampla. Daí vem o blazer oversize, as calças oversize. Então você vai ver muito nessa estação peças no tamanho, aquela peça normal desconstruída. Não é uma peça maior que você pegou do guarda-roupa de alguém e está usando. Não, é uma peça que ela foi feita para ser um pouco maior. Um blazer mais comprido, um blazer mais folgado, mas ela tem a estrutura correta do seu corpo, tá? Então a alfaiataria desconstruída quer dizer que é a peça um pouco mais folgada. Não é peça de ninguém que você trouxe para o seu armário, não, por favor. A gente está falando muito do corpo à mostra. Então, as mini saias voltam muito forte e os shortinhos também. É verão, né, gente? As pessoas querem se mostrar, elas querem botar o corpo à mostra. Então, mini saias, micro vestidos, shorts. Bora tomar sol para mostrar o corpo, né? Melhor. A moda homeware, que é aquela moda de ficar em casa, também continua muito forte. Os pijamas, eles não vão deixar de existir do dia para a noite, né? Então,
a moda trouxe uma versão adaptada do pijama para você ir para a rua. Então as peças em cetim, mais folgadas, com cor, né? Às vezes até algumas estampas de pijama que vêm para a roupa. Então a gente não ia deixar também de lado. Então o que a gente percebe na moda é que está existindo uma dualidade muito forte. Do lado, o conforto, que foi muito forte esse tempo todo, a gente usufruiu, a gente precisou desse conforto, desse aconchego, né? E do outro lado, as pessoas cansadas de ficarem enclausuradas, querendo se mostrar, querendo desabrochar. Então a gente tem uma coisa mais tradicional, mais quieta, mais calma e uma coisa muito vibrante. Isso vai aparecer em vários itens. Eu já falei do conforto do crochê. E o crochê, como ele traz essa coisa meio artesanal, meio essa coisa do aconchego. Eu já falei do crochê e ele traz também essa coisa de natureza, de materiais naturais. Então eu não falei lá atrás, vou falar agora do linho, da madeira, da palha. Então bolsa de palha, bolsa de linho, roupas de linho. Tudo que remete à natureza é muito bem-vindo para essa estação. Tudo que remete a aconchego, a natureza, a conforto, tá muito bem-vindo para essa estação também. Cores, gente, vamos falar de cores. Tá as cores elas estão muito fortes, muito vibrantes, uma profusão de cores. Então a gente vai ver cores muito fortes, muito vibrantes e a gente vai ver muito cores em bloco. O color block está muito forte. Então o que é o color block? São blocos de cores. Então uma peça, por exemplo, uma peça de cima muito vibrante num azul muito vibrante e uma peça de baixo muito vibrante num pink muito vibrante. Então são cores bem distintas em blocos. Isso a gente chama de color block. Além disso, a gente vai ver as cores fortes também em peças inteiras. Então um conjunto inteiro laranja, um conjunto inteiro verde folha, um conjunto inteiro amarelo. Então as cores fortes elas estão vindo em blocos. Uma peça de cima muito forte, uma peça de baixo muito forte, ou na peça inteira, no conjunto inteiro, no look inteiro. Os conjuntinhos estão com uma força muito grande, uma pegada que veio talvez pela facilidade de não ter que combinar, não ter que entender qual peça vai jogar com essa, ou né, uma referência de facilidade no usar. Os conjuntinhos, que são as duas peças na mesma estampa ou na mesma cor, também é uma coisa que está muito forte para a próxima estação. E em termos de cores, vamos dar destaque para o rosa, para o laranja e para o azul. O rosa, ele tá vindo aquele rosa muito forte, que é meio cor de orquídea, né? O laranja, ele veio aquele laranja meio manga, aquela coisa meio sorvete, meio manga, aquela coisa meio adocicada. E a gente tem, paralelo a isso, a gente tem os tons pastel, tá? Então a gente tem de um lado cores extremamente vibrantes e de outro lado a gente tem as tonalidades em pastel. E é isso aí, a gente vai fazendo o equilíbrio. Tem para quem gosta do tranquilo, tradicional, porque o pastel ele vai trazer uma leveza, uma calma, e tem o vibrante que traz movimento, traz energia. Vamos falar da cor, eu falei da cor rosa, falei da cor laranja, que a cor laranja traz energia, ela tem vida, ela traz movimento. E vamos falar da cor azul. O azul é uma cor da confiabilidade. Então, nesse momento, ela traz para a gente a sensação de sustentabilidade. São conceitos importantes para o dia de hoje. A sustentabilidade, a confiança, talvez o azul, nesse momento, ele representa paz e harmonia. Uma certa serenidade, equilíbrio, né? Então, o azul é aquela cor sóbria. Além disso, a gente ainda tem os xadrezes, que vem muito forte, as tonalidades de xadrez. Um estilo vestir um pouquinho maior. Bom, então falando dos xadrezes, os xadrezes que seriam xadrezes de inverno estão vindo para o verão também, só que não é aquele xadrez que a gente está acostumado a ver tipo madras, aquele xadrez mais pesado, tartan. Tá vindo um xadrez meio estilo vestir, em cores mais leves, às vezes até no preto, no rosa, mas assim, em tons mais leves, aquela coisa mais esmaecida. Agora tem também os xadrezes mais fortes, num estilo lembrando um pouco o vestir. Quando ele tá clarinho, eu até acho legal, eu acho interessante, mas quando ele vem na versão muito forte, não foi uma coisa que me agradou muito. Eu não sei o que vocês vão achar, então a gente tem que aguardar para ver como é que vai ser a reação
aceitação do público em relação a isso. Uma outra coisa que eu vi bastante, que para mim soa um pouco duvidoso, para mim fica um pouco duvidoso, são as papetes. Eu particularmente ainda não estou adepta, acostumada às papetes. Então eu não sei nem se é uma coisa que eu vá me acostumar, talvez, porque eu moro numa cidade praiana, então é uma tendência que talvez para o meu clima funcione bem. Então são coisas que a gente vai ver como acontece, mas as papetes já estão entrando forte, as grandes influências do mercado já estão usando as papetes. Então me conta aí o que você acha depois, né? Eu particularmente ainda estou meio com o pé atrás, mas vamos que vamos, né? Bom, de tendências, vamos finalizar por aqui, porque tem muita informação. Eu falei das principais tendências, né? Dei uma pincelada em cada uma, mas já deu pra gente entender o que está acontecendo por aí. Eu acho que o mais importante, antes de saber só as tendências, o que vem de uma forma muito crua, o mais importante é você entender o que acontece e por que acontece. Tudo que a gente tem conhecimento e entendimento fica fácil. Quando você simplesmente pega alguma coisa que te dão pronta, é muito mais difícil de decifrar, de entender isso daí. Então, quando a gente entende o que está acontecendo na moda, o que está acontecendo no mundo, por que acontecem as coisas, eu acho que traz clareza. Você já chegou numa festa e viu uma pessoa e falou, poxa, a pessoa deve ser chata, deve ser, né? Já aconteceu com alguém? Provavelmente, né? Acho que já aconteceu com muitos de nós. Você sabe por que isso acontece? O seu olhar, ele é muito mais rápido do que a sua fala. Ele processa aquela imagem em milissegundos, traz para o seu cérebro e ele traz um panorama do que aquela pessoa é. Se ela é rica, se ela é pobre, se ela é chata, se ela é snob, se ela é confiável, se ela não é. Então o seu cérebro ele traz um panorama baseado simplesmente no olhar. Por isso aquela frase, você nunca terá uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão, ela em parte é verdadeira. Talvez você não tenha uma chance de estar de novo naquele mesmo local com aquelas mesmas pessoas e a imagem que você passar, ela vai ficar. Então, assim, tem estudos que dizem que 55% da nossa primeira impressão ela é baseada no visual, nas ações. 38% no seu tom de voz. E só 7% no que você tem a dizer. Então, antes que a pessoa abra a boca para falar, você já traçou o perfil dela e seu cérebro já processou, já internalizou e você está achando ela chata, não confiável, não quer nem conversar. E isso já aconteceu, acredito que isso já tenha acontecido com muitas de nós, né? E depois você vai conhecendo a pessoa com o tempo, você vê que é uma pessoa super gente boa, vira amiga. Então, eu acho que isso é interessante para a gente saber que cuidar da sua aparência é muito importante. A partir do momento que você se conhece, você tem coerência, você sabe a imagem que você quer transmitir, você sabe qual a imagem você quer passar, que você quer causar nas outras pessoas, né? E para isso, só o conhecimento. Eu brinco, só o conhecimento liberta. E isso em todas as áreas da vida. E no estilo também é a mesma coisa. E para isso, vamos começar com informação? Bom, existe uma diferença entre estilo, tendência e moda. As pessoas acham que o que é estilo, o que é tendência, o que é moda. São coisas diferentes. Vamos entender o que é um e o que é outro? Estilo, ele é atemporal. Você nasce com ele é seu, ele é único. É o seu estilo, eu tenho o meu estilo, você tem o seu estilo, cada um tem seu estilo próprio. A gente pode aperfeiçoar esse estilo ao longo do tempo? Claro, você pode mudar, você pode melhorar, você pode aprimorar. Ele é baseado nas suas vivências, na sua vivência de infância, na sua vivência até hoje, os meios que você convive. Tendências são as informações de moda, ela é temporal. Então, por exemplo, a tendência de inverno, a tendência de verão. A gente falou agora, a gente acabou de falar de tendências, né, que vão acontecer para o verão. Então, tendências são as propostas de moda que são trazidas. E moda é quando essas propostas são aceitas e são usadas ao extremo. Então, moda é a massificação da tendência. Quando aquela tendência vai para as ruas e começa a ser usada por todo mundo, ela virou moda. Então, estilo, tendência e moda. Deixa eu tentar exemplificar para vocês entenderem melhor. Existem 7 estilos universais. E nesses 7 estilos, normalmente a gente se encaixa, a gente tem mais forte 3 deles. Eu vou dar um exemplo, meus estilos, tá? Os meus estilos. Eu
tem um estilo muito forte, que é o criativo, até por lidar com moda, por gostar, né, de coisas diferentes. Eu adoro criar coisas diferentes, peças únicas, adoro usar o que está de diferente na moda, então eu tenho esse estilo criativo. Acho que muito pelo meu lado de trabalhar com moda, né, eu acho que tem muito a ver com isso. Eu tenho um lado dramático muito forte, porque eu gosto de peças austeras, eu gosto de peças grandes, eu gosto de bijuterias, acessórios, eu gosto de coisas em tamanho grande, eu gosto de peças que causam. Cheguei chegando, então eu gosto de estar nesse local, tá? De atenção. E eu tenho uma pegada meio sexy, eu adoro vermelho, eu gosto de decote, eu gosto de roupas coladas, então eu tenho uma pegada sexy que eu gosto muito também. Então eu convivo nesses 3 estilos, lógico que pega um pouquinho de cada um, mas os meus 3 estilos mais fortes são criativo, dramático e sexy. Vamos conhecer agora quais os estilos? Eu falei os meus, mas vamos conhecer para a gente ver qual que cada um de vocês se encaixam. A gente tem 7 estilos considerados 7 estilos universais. Então a gente sempre tem 3 mais fortes. A gente tem o criativo, o dramático, o elegante, o esportivo, o romântico, o sensual e o tradicional. Vamos entender cada um deles? Vamos conhecer e entender cada um deles? Bom, o estilo criativo é aquela pessoa que mistura tudo. Ela pode mudar o estilo do dia para a noite. Um dia ela está assim, no outro dia ela está diferente. Ela tem uma personalidade artística, inovadora. É aquela pessoa que gosta de ser exótica, original. Então, assim, eu me encaixo, como eu falei, eu me encaixo nesse que eu gosto de coisas diferentes. Eu gosto do novo, eu gosto do diferente. Eu não gosto de nada igual. E eu entendo que talvez esteja muito pelo meio que eu lido. Mas, assim, são pessoas que lidam com moda, com a parte de artes, com a parte de marketing. Toda essa parte, pessoas que lidam com essa parte criativa, normalmente elas têm um estilo criativo. Bom, o segundo estilo, que é o dramático, que eu falei com vocês, que eu também me encaixo nele, pessoa que ela é elegante, mas que ela tem um ar exagerado, meio teatral. É aquele moderno, distante, então assim, usa peças muito grandes, uma imagem assim, de alguém cosmopolita. É como se a roupa funcionasse como uma armadura. No fundo, aquele ar exuberante dela é uma certa proteção, né? Ela coloca uma armadura que ela se protege e ela tá ali num pedestal aparecendo e ela gosta de vivenciar aquele mundo. Então, Cruella é um bom exemplo, só para a gente ilustrar na cabeça. Quando a gente traz exemplos, a gente traz uma facilidade de entendimento. Então, quem viu Cruella, né, essa nova versão da Cruella tá muito legal, aconselho ver, tá bem interessante. Bom, vamos lá. Um terceiro estilo seria o estilo elegante. E o elegante é aquela pessoa fina, refinada, aquela pessoa chique. Ela tem um ar de austeridade, usa sempre peças mais duráveis, ela prima pela qualidade das peças. É um estilo mais formal, né? É uma pessoa reservada, ela gosta de poucos detalhes, uma peça com corte bem elaborado. Então, peças bem cortadas, tecidos bem estruturados. Então, é aquela pessoa assim que ela tem um aspecto chique, elegante, estilo esportivo. A gente tem a Gisele Bündchen, que traz esse estilo esportivo muito forte. Ela tá sempre sempre que pode, ela tá de calça jeans, de aquela pessoa que ela quer uma coisa prática, fácil, rápido. Ela gosta muito do básico, casual, porque ela quer vestir uma coisa e sair. Ela gosta de roupas funcionais, roupas confortáveis. Usa muito salto baixo, tênis. Então, a pessoa do estilo esportivo é aquela pessoa que, se eu fosse definir uma palavra, seria a pessoa prática, casual. E a pessoa do estilo esportivo, ela usa muito jeans e tênis. Então, às vezes, atualmente o moletom está muito forte. Então, essa pessoa do estilo esportivo tem usado bastante o moletom. Ficou bem fácil para ela agora, né? Outro estilo seria o estilo romântico. Aquela cantora Taylor Swift tem esse estilo romântico muito nato. A gente tá sempre que você vê ela nas redes sociais, ela tá com peças muito minimalistas, ela tá com peças sempre muito com ar romântico, doce, aquela coisa meio leve. A mulher do estilo romântico, ela é uma mulher feminina, delicada. A personalidade de quem é do estilo romântico tem a personalidade graciosa, romântica, aquela pessoa frágil, que gosta de roupas leves, delicada, né? É uma pessoa que gosta de roupas clarinhas, de babados, de poá, de floral leve, aquele floral bem clarinho.
Então você vai olhar para aquela pessoa do estilo romântico, você vai sentir na carinha dela uma certa fragilidade. O romântico traz essa fragilidade. Então o estilo sexy é aquela pessoa exuberante, que gosta de tecidos chamativos, gosta muito de couro, de renda, de vermelho, de peças com decotes, com fendas. Aquela pessoa que tem um estilo chamativo. Bom, e o último estilo é o tradicional. Quando eu falo tradicional, tradicional mesmo, é aquela pessoa que não arrisca nada, não muda nada, é bem tradicional, roupas limpas, retas, o comprimento abaixo do joelho, não pode ter muita coisa. Normalmente são pessoas que trabalham para o governo, realeza. A gente vai ver a Kate Middleton, ela se veste de uma forma mais formal. A gente pode ver as roupas dela antes do Príncipe Andrew, ela se vestia de uma forma. Quando ela se casou e foi para o castelo, ela tem outro tipo de vestimento. São normas impostas até pela realeza, existem regras lá dentro. Então, assim, pessoas que lidam com o governo, com a realeza, com uma vestimenta mais tradicional. Então, quando eu falo tradicional, é assim, nada de diferente. É o básico, bem recatada, formal, sério, rígido, bem cerimonioso. Acaba sendo um pouquinho monótono, porque não tem muita mudança, você não pode colocar um colar diferente. Existem regras muito rígidas. Quem tem alguns cargos de confiança vão começar a observar um pouquinho mais. Eu bato na tecla o tempo todo de conhecimento, gente. Então, assim, entenda que a roupa, ela adquire vida quando você veste. Tá? Então a roupa ela é a sua segunda pele. Quando você veste uma roupa, ela adquire vida no seu corpo. Vamos conhecer um pouco mais? Então a gente conheceu o estilo e agora a gente vai conhecer sobre biotipo. O que é o biotipo? Biotipo é o meu tipo de corpo, o meu formato de corpo. Para que eu preciso conhecer o meu tipo de corpo, o meu formato de corpo? Se eu conheço o meu estilo, sei onde eu me encaixo, se eu conheço meu biotipo, meu formato de corpo, meu tipo de corpo, eu vou poder com certeza trazer o vestuário para valorizar o que eu tenho de melhor. E se caso eu quiser disfarçar alguma coisa, também tem como. Então a moda, na verdade a consultoria de imagem, ela traz uma referência muito forte de como disfarçar, como melhorar, como parecer que, né? Existem alguns truquezinhos que tem uma pegada de ilusão para você trazer um visual melhor. Então, para que eu preciso conhecer o meu estilo? Vamos citar, por exemplo, a Fabiana Carla. A Fabiana Carla ela tem um estilo oval, tá? E a gente vai ver peças que ela veste que ficam muito bem nela e peças que não deixam ela tão bonita assim. Por que disso? Porque se eu visse uma peça que ressalta o que eu não tenho de tão bom, no caso ela é oval, ela tem uma cinturinha mais avantajada. Bom, vamos continuar nos conhecendo, esse autoconhecimento. O nosso cérebro, isso é ciência, isso é neurociência, não sou eu, né? O nosso cérebro, ele traça medidas para tudo que a gente enxerga. Ele busca equilíbrio. Sempre, ele busca medidas de equilíbrio sempre. Então, num quadro, você vai buscar o equilíbrio nas cores. Dentro de uma casa, você vai buscar o equilíbrio nas formas. Então, a gente está sempre, o nosso cérebro está sempre buscando equilíbrio. E ele busca equilíbrio no nosso corpo também. Se está grande em cima, ele quer equilibrar embaixo. Se está grande embaixo, ele quer equilibrar em cima. Se está muito comprido, ele quer... Então, ele está sempre buscando formas de equilibrar. Por quê? Porque quando a forma é simétrica para o nosso cérebro, ele entende que é uma forma mais bonita, tá? Então, nosso cérebro entende que as formas simétricas são formas mais bonitas. Para que eu preciso conhecer o meu tipo de corpo? É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos conhecer o nosso biotipo, tá? Vamos entender o nosso tipo de corpo. Por que eu preciso conhecer? Para eu trazer essa simetria quando eu olho para o meu corpo, né? Então, o que eu vou aprender? Eu vou aprender que se está muito grande em cima, eu posso compensar embaixo. Eu vou fazer eu vou criar essas ilusões. Mas para isso eu preciso conhecer qual é o meu original, qual é o meu estilo de corpo, qual é o meu formato de corpo original. Então nós vamos começar a conhecer os biotipos. A gente tem a princípio 5 biotipos básicos, que é o triângulo invertido, o triângulo, o reto, o ampulheta e o oval, tá certo? Então vamos lá, desses biotipos,
O que é considerado mais simétrico é o ampulheta. Ele tem uma proporção em cima e uma proporção embaixo semelhantes, com uma cintura mais fininha. Então, o nosso olhar ele vai sempre buscar o biotipo ampulheta quando a gente olhar. E aí, o que a consultoria de imagem traz para a gente? A oportunidade de aproximar qualquer biotipo do biotipo ampulheta. Para isso, a gente aprende a valorizar algumas partes e a disfarçar outras partes. Então, vamos começar pelo biotipo triângulo, tá? Então, a gente tem o triângulo. O que é o triângulo? O triângulo ele é estreito em cima e mais largo embaixo. Então, imagina aquela pessoa que tem o ombro fininho e o quadril largo, tá? O seu cérebro imediatamente ele vai pedir uma informação que aqui esteja maior, para compensar o quadril largo. Para eu ter equilíbrio, eu preciso que essa parte pareça maior para compensar, para ficar em equilíbrio com o meu quadril. E aí existem truques para a gente fazer isso. Então, se eu sou um formato triângulo, eu tenho o ombro estreito e o quadril largo, eu vou tentar valorizar essa parte de cima, tá? Fazer ela ficar mais à vista, fazer com que o meu olhar seja primeiro na direção dessa parte e que ele disfarce um pouquinho o restante, tá certo? Com isso, o meu olhar vai criar equilíbrio. São truques de imagem que a gente faz para enganar o seu cérebro. Tá? Então é mais ou menos isso. A gente vai compensar o visual de algumas formas. Então, por exemplo, se eu tenho um ombro muito estreito e eu encho aqui de babado, tá? Eu trago o volume para cima, eu encho aqui de babado, o meu olhar vai olhar primeiro para cá. Então eu vou chamar atenção para essa parte e o cérebro vai esquecer de olhar para o resto. Então, quando eu formar um visual, aquele visual vai estar equilibrado. A gente está entendido? Triângulo invertido. O que é o triângulo invertido? É o contrário, aquela pessoa que tem o ombro muito largo e o quadril pequeno. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que minimizar essa parte, disfarçar essa parte e criar mais volume na parte de baixo, certo? Então, vocês percebem que eu estou sempre tentando equilibrar que aqui e a parte e o quadril tem uma proporção semelhante? Então, é isso que eu vou fazer sempre. Então, você tem que se conhecer. Não adianta eu querer pegar a blusa da minha amiga e colocar e falar, olha, tá linda nela, vai ficar boa em mim. Não fica, não é assim que funciona. Vamos lá? O tipo de corpo reto são aquelas pessoas que elas têm uma cintura, um ombro e um quadril semelhantes. Se você quiser, você traça uma linha reta imaginária. Então, a maioria das manequins tem esse tipo de corpo reto. A cintura é quase nada, a gente não vê muita diferença entre quadril, cintura e ombro. Elas têm um visual mais reto. E aí, o que eu preciso? Para esse tipo de corpo reto, eu preciso valorizar a cintura, eu preciso criar uma cintura imaginária. Então a gente chama atenção com cor, a gente chama atenção com forma, a gente chama atenção de várias formas. O ampulheta é o mais democrático, ele é equilibrado em cima e embaixo ele tem a cintura formada. Em formato ampulheta, quem tem o tipo de corpo no formato ampulheta, ela vai ter o ombro e o quadril semelhantes, uma diferença maior para a cintura, então em torno de 20 centímetros. Se você tem uma cintura, por exemplo, 60, 80 de ombro e 90 de quadril, você é uma ampulheta. Então, se eu tenho uma diferença de 20 centímetros das medidas de ombro e quadril para a cintura, eu já me considero uma ampulheta. O que é o tipo de corpo oval, gente? Oval é aquela pessoa que ela tem a medida de ombro e de quadril, às vezes semelhante, mas a cintura é maior do que o ombro e quadril. E como é que eu faço para valorizar esse tipo de corpo? Eu vou citar um exemplo da Fabiana Carla, que ela é uma pessoa que tem esse tipo de corpo oval. E ela se veste muito bem. Lógico que às vezes todos nós damos uma erradinha e ela também. Mas a gente consegue perceber nitidamente quando ela traz uma roupa que valoriza o corpo dela, como a imagem dela cresce, né? Então, o tipo de corpo oval, ele tem por necessidade criar uma cintura imaginária, né? Trazer, disfarçar aquela região da barriga e trazer uma cintura imaginária. Essa linha na vertical, ou decote V, ou recorte, ou fenda, tudo isso vai me ajudar a criar uma estrutura mais longilínea e afinal ela veste uma roupa que deixa o corpo mais harmonioso e uma roupa que deixa o corpo menos harmonioso, tá? E isso não quer dizer só cor, gente. Então presta atenção. Olha aqui, a mesma pessoa com uma roupa clara e com uma roupa escura. Então, às vezes não é só cor, tem mais coisas que a gente tem que olhar além da cor, tá?
Então, eu só queria deixar muito claro para vocês que a autoestima ela pode ser a soma da sua autoconfiança, do seu autorrespeito, e ambas podem ser encontradas dentro de você. De acordo com uma pesquisa feita, 92% das mulheres não estão satisfeitas com a sua própria imagem. E 97% delas acham que quando algum aspecto da sua beleza não está bem, influencia nas suas relações pessoais e profissionais. Que bom que a gente pode mudar isso em qualquer momento da nossa vida. Você já chegou por acaso na frente do seu armário e olha e não consegue achar nada para vestir? Você tem um evento para ir e aí você começa antecipadamente a sofrer com aquele evento, porque você fica preocupada com que roupa que você vai naquele evento. E aí quando chega o dia do evento, você vai, se veste, se apronta e chega e fica se sentindo uma pessoa que não está vestida adequadamente para aquele lugar. Todas as pessoas estão melhores que você. Já aconteceu isso com você? Você pega sempre aquele pretinho básico porque você acha que ele vai ficar bem em qualquer ocasião e aí você usa ele até cansar. Você não aguenta mais ver aquela peça. Às vezes você tem medo de combinar cores, de mudar, de trazer novidade para o seu look. Você está sempre vestindo as mesmas peças, acha que não está uma mulher bem vestida, mas continua tentando ali, vestindo as mesmas peças, comprando mais roupa. Aí você até segue as blogueiras ou aquela artista que você acha que veste muito bem para se inspirar, para vestir igual. E aí você tenta se vestir igual a ela, só que não fica bem em você. O que fica bem nela, às vezes não fica bem em você. Já aconteceu isso com você? Aí você compra pilhas de revistas de moda, né? Quer dizer, hoje em dia nem tem mais revista, mas você começa a buscar 1000 informações de moda, começa a buscar 1000 inspirações de moda, mas mesmo assim você continua não conseguindo se adequar para eventos, para a sua profissão, continua tendo os mesmos problemas, chega no armário e não consegue encontrar nada para vestir. Já aconteceu isso com você? Por que é importante você se sentir bem com a sua imagem? Por que é importante você se sentir empoderada? Você ganha autoconfiança, você se sente bem, confiante, você melhora a sua autoestima. As pessoas à sua volta vão perceber como você cresceu, como você mudou, como você está mais bem com a gente mesma, a gente se sente bonita, a gente se sente alto astral, a gente melhora, cresce a sua imagem, você empodera, até a sua postura melhora. Então é importante você entender que quanto mais você se sentir bem com a sua imagem, melhor internamente você vai estar. Sabendo da importância de você melhorar a sua imagem para se sentir bem, para se sentir mais confiante, muitas pessoas recorrem a contratar uma consultora de imagem, que com certeza é uma ótima opção. Mas eu vou te propor uma solução melhor ainda. Que tal você ser a sua própria consultora de imagem? Já pensou nisso? E eu vou te ajudar. Quem sou eu? Eu sou Edilene Salles, tenho 54 anos. Desses 54, mais de 20 anos eu trabalhei no mercado de moda como estilista, buscando informações mundo afora e trazendo, montar coleções para várias confecções com estilos diferentes de pessoas. Plus size, magra, alta, jovens, maduras. Então eu tive a oportunidade de conviver nesse mercado por mais de 20 anos. A experiência me ajudou a ter uma empatia e um conhecimento de todos os grupos de mulheres. Durante esse tempo eu comecei a entender vários grupos de mulheres, o que cada um gosta, o que cada um não gosta, o que fica bem e o que não fica bem em cada uma. E desenvolvi uma metodologia que eu chamei de moda terapia. Testei essa metodologia em mim. Posso te afirmar que os resultados foram surpreendentes. Eu comecei a receber muito mais elogios, tanto em casa quanto na vida social. E aí veio a ideia de compartilhar essa metodologia com mais pessoas. Da mesma forma que eu me beneficiei, eu gostaria que mais pessoas se beneficiassem com essa metodologia. É um método simples, didático, que qualquer pessoa pode seguir. São pequenos passos que serão transformadores na sua vida. Aí você deve estar imaginando, né? Uma pessoa com mais de 20 anos no mercado, com viagens pelo mundo inteiro, com essa experiência enorme, é uma coisa que vai custar muito caro. Só que não. Quero que mais pessoas tenham acesso a isso. Então, o custo é de R$ 697, mas para a primeira turma, que é essa turma de agora, no dia 25 às 20 horas, será de R$ 497. Preço de 3 blusas.
ou 2 blusas, depende do lugar que você comprar, né? Então, é um curso muito barato, pensando em tanta informação que você vai ter, a transformação que você vai gerar. Se você sentiu que você precisa dessa mudança e quer investir em você, vem comigo, que a gente vai transformar a sua autoestima. Você vai se sentir uma mulher bem vestida, empoderada, você vai viver a sua melhor fase. Eu estou vivendo aos 54 anos de idade a minha melhor fase. Se você resolveu estar nessa jornada comigo, você vai receber um link no seu e-mail com todas as instruções do que fazer para fazer a sua inscrição no curso Moda Terapia. E tem mais um presente para quem está realmente disposto a mudar a sua vida, mudar a sua estima, mudar a sua confiança, para quem está disposto a mudar a sua imagem. Amanhã, dia 18, até às 18 horas, quem fizer a sua inscrição vai receber de bônus uma consultoria comigo online durante 1 hora. Olha, é 1 hora de consultoria online, previamente marcada. Então, assim, você vai poder tirar 1000 dúvidas, fazer um monte de pergunta. Para quem fizer sua inscrição amanhã, dia 18, até às 18 horas. Vem ser uma mulher elegante, de impacto, empoderada. Vem se transformar. Te aguardo. Até amanhã. Para quem ficou aqui até agora, um beijo. Tchau. Apenas R$ 497, que pode ser dividido no cartão em 12 vezes. Então, assim, é menos que uma pizza por mês, gente. É muito barato. Aproveitem.